a transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica com a nossa live de sexta-feira, toda quinta, sexta e sábado. Nós temos essa live que versa sobre a vida espiritual e simplesmente colocamos a vida espiritual no contexto do empreendedorismo geotécnico, que é a questão verdadeira e produtivista. Muitas pessoas estranham, e esse é nosso objetivo aqui, é de propiciar entendimento sobre a vida espiritual numa gestão cristã da vida, onde no trabalho nós colocamos sobretudo a mente de Cristo para servir ao outro através da nossa pessoa. Isso é uma forma de nós colocarmos a nossa ação, a nossa atividade, a nossa prestação de serviço, a nossa função aqui na academia, que é treinar a vida espiritual. Como Deus me deu a oportunidade, a dádiva de me tornar engenheiro civil geotécnico e ser um empreendedor nisso, eu estou, depois de 35 anos, me colocando à disposição para testemunhar, né, em nome de Jesus Cristo, testemunhar e também falar de Cristo, que me guia através do Espírito Santo para todas as atividades. Né? Isso não quer dizer que eu seja perfeito, nem que eu esteja falando de religião. E trago sempre para isso preletores que são até bem mais novos do que eu, mas estudam a Bíblia desde a infância. Né? E vocês podem conferir o currículo deles, do que eles falam. É o que a gente estuda todos os dias. Então nós temos um grupo no WhatsApp, que é o primeiro link aí na descrição do vídeo, que você pode se inscrever e você vai ver os nossos estudos diários sobre a vida espiritual, mas também você pode, através do grupo do WhatsApp, agendar conosco um workshop gratuito todo dia das 16 às 17. Estou com o horário disponível para a gente agendar e falar sobre qualquer tema aqui que tratamos na academia. Bom, vamos para o vídeo então de hoje, que é uma continuação, né, da série. Hoje nós já estamos no último vídeo da série, que é a escatologia do livro de Cântico dos Cânticos. É o vídeo 5, né? E se me falha a memória, é o último vídeo, ou seja, semana que vem nós estamos nas quintas e nas sextas com novos temas aí para estudarmos, tá bom? Então eu estou passando aqui para o vídeo para vocês ouvirem, né? Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta conferência. Glórias ao Senhor por tudo. Graças ao Senhor por todo o companheirismo que nós tivemos aqui juntos, Lúcio, Mário e eu. E vendo a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Então eu sou muito grato ao Senhor. E que Ele nos ajude nesse período final. Na conclusão deste encargo, claro que eu sei que os irmãos devem estar se perguntando onde que está a escatologia do livro de Cantares. Na verdade, hoje que a gente vai entrar na escatologia do livro de Cantares. Então, os irmãos têm que ter muita paciência comigo. É que eu quiser entrar um pouco sobre esses pontos que foram colocados, até porque, irmãos e irmãs, como nós carecemos de refletir cada um dos assuntos que foram colocados aqui e saber que este livro não é um livro como muitos imaginam. Talvez Apocalipse e Cantares sejam dois livros que a igreja tenha esquecido de compreender a sua devoção. O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que eu diria mal compreendido. E Apocalipse, ele é ignorado
pela sua força profética, pelo seu grande conteúdo, que você precisa entender que ele é a consumação de toda a palavra de Deus. E para entendê-lo, você precisa de toda a palavra de Deus. Nosso irmão Lúcio deixou isso aqui bem evidente. E por ser este livro auto-explicativo, auto-interpretativo, as pessoas ignoram e tornam ele um livro totalmente especulativo. E isso não é o princípio correto. Certo é que esses dois livros, Cântico dos Cânticos, assim como Apocalipse, eles precisam ser trazidos para o terreno da devoção. Eu, sinceramente, reconheço que, para nós, na língua portuguesa, falta comentários consistentes acerca deste maravilhoso livro. Não desprezando o que já temos, mas falta mais. Eu creio, os irmãos que têm uma boa biblioteca, eu não imagino que os irmãos tenham mais do que 3, 4 livros bons que a gente recomendaria sobre Cântico dos Cânticos. Eu acho pouco para um dos países que tem o maior número de cristãos do mundo. E é lamentável tudo isso. Mas sabemos que, independente de termos comentários que trate este livro à altura da mente de Deus, o próprio Espírito Santo nos ajuda, na leitura devocional, a extrair grandes lições, grandes princípios. Quando você estuda a história da teologia deste livro, por que não dizer, a história da teologia dentro dessa visão alegórica da interpretação, da revelação, da interpretação e da aplicação do livro de Cântico dos Cânticos, você vai ver que um bispo de Roma chamado Hipólito, esse irmão, ele viveu aqui entre os anos 170 a 236 depois de Cristo. Ele foi um dos que levantou e exaltou a exposição alegórica deste livro. Foi muito importante. Quando você estuda a história de Cântico dos Cânticos, você tem que lembrar de Hipólito de Roma. Esse irmão do passado, ele pôde compreender que este livro, ele era, assim, um livro que merecia seu lugar dentro do cânon das Escrituras. E não só isso. Ele pôde compreender a profundidade da espiritualidade daquilo que estava contido na história de Cântico dos Cânticos. E depois nós temos Orígenes, que viveu também, foi um contemporâneo de Hipólito. Ele viveu entre os anos 185 a 253, 254 ali depois de Cristo. Eu creio que Orígenes, ele merece um grande destaque quando você faz referência aqui a Cântico dos Cânticos. Ele teve uma dedicação profunda sobre este livro. Só para vocês terem uma ideia, ele escreveu 32 comentários sobre Cântico dos Cânticos. E a influência de Orígenes sobre este maravilhoso livro foi tão grande, e não quero falar sobre muitos aspectos, mas um deles, Jerônimo. Eu creio que você que gosta de história cristã, você vai se lembrar de Jerônimo. Ele viveu entre os anos 331 a 420 depois de Cristo. E ele é muito conhecido por causa da tradução da Bíblia em latim. Quando Gutenberg fez a publicação da Bíblia, eu creio que todos nós sabemos disso, e foi tão importante porque quando houve a publicação da Bíblia por Gutenberg, foi essa versão em latim. Então, Jerônimo, influenciado por Orígenes, também, ele deu uma grande ênfase à interpretação alegórica do livro de Cantares. Outro irmão também que eu faço menção foi Bernard Claraval. Ele viveu entre os anos 1090 a 1153 depois de Cristo. Foi outro que tratou esse livro de uma forma singular. Esse irmão, como esses outros citados, todos eles, viram ali a grande revelação entre Cristo e a igreja. Porque muitos
Boa